Finalmente, este dia chegou, o primeiro vídeo da discussão da leitura conjunta de Dr. Fausto. Minha gente, que livro é este? Recebi mensagens de vários de vocês que estão achando que o livro está difícil e realmente não é um livro fácil. Eu confesso que eu não me surpreendi muito porque, bom, eu já li bastante da obra do Mann e já li A Montanha Mágica, então Dr. Fausto não foi uma grande surpresa nem um grande estranhamento para mim, mas realmente é um livro muito desafiador. Então hoje estamos aqui para tentar ajudar uns aos outros, vou tentar contribuir aqui como eu posso. Bom, eu sou meio nova nessa coisa de leitura conjunta. Meio nova não, essa é a minha primeira leitura conjunta, literalmente. Então eu pensei em ir comentando capítulo a capítulo, o que me chamou mais atenção. E aí vocês sabem que tem um capítulo aqui, o famoso capítulo 8, que acho que foi o capítulo que mais deu trabalho para vocês, pelo que eu pude ver, pelo menos do que vocês me falaram, que é o capítulo que a gente tem aquela longa exposição sobre uma sonata do Beethoven. E aí eu até perguntei no Instagram se vocês queriam que eu falasse um pouco desses termos, mostrasse no piano, porque eu acho que é de muito mais fácil assimilação se vocês verem e ouvirem, assimilar os conceitos mesmo, porque realmente não é uma coisa trivial para quem estuda música, e eu reconheço que deve ser um saco ter que ficar parando toda hora o livro para pesquisar um termozinho que aparece. Então eu acho que mostrando no piano, vocês ouvindo também, vai facilitar bastante. Então eu vou comentar um pouco capítulo a capítulo. No capítulo 8 eu falo um pouquinho da obra do Beethoven, falo um pouco dessa sonata, e no fim do vídeo vai ter uma tomada, então, virada para o piano. Eu vou mostrar uma partitura também, que eu acho que vai facilitar para vocês, e aí a gente tenta um pouco desvendar essas coisas de teoria musical que ficaram um pouco nebulosas para muita gente aí. Mas então, vamos começar. Capítulo 1. Às vezes eu vou ficar olhando para baixo porque estou com um caderno aqui, gente. Acho que tem umas 5 folhas, 6 anotadas, e o meu livro também tá todo riscado, então eu vou ficar recorrendo às minhas anotações um pouco. Então, no capítulo 1, nós somos apresentados, introduzidos ao que será o tema desse livro, a vida do compositor Adrian Leverkühn. E aí, vocês pediram para eu ensinar as pronúncias dos nomes, então, da primeira vez que eu for citar o nome dos personagens, eu vou falar a pronúncia em alemão, e em seguida eu vou me referir como a gente falaria aqui no português mesmo, então Adrian, acho que facilita a vida de todo mundo. E quem vai narrar a vida deste compositor a nós é o Johannes Zeitblom, que foi um grande amigo do Adrian em vida. Então o Adrian, como a gente já fica sabendo aqui, está morto, e eu já queria apontar aqui um erro da tradução, porque eu peguei alguns capítulos para ler no original em alemão, e uma coisa que eu achei estranha aqui foi que os Serenos começa a narrar aqui e fala aqui, ó, a 27 de maio de 1943, 2 anos após a morte de Leverkühn. E, na verdade, no original, a gente tem 3 Jahre, ou seja, 3 anos antes da morte do Adrian. Então, o Adrian morre em 1940 e não em 1941, como está implícito aqui. Mas falando do que acontece agora no capítulo mesmo. Eu não sei se vocês ficaram com essa impressão, mas eu fiquei um pouco com a impressão de que o Serenos tenta convencer tanto o leitor quanto a ele mesmo que ele é digno da tarefa de fazer a biografia do Adrian. Já que no início ele diz que não sabe se é o homem indicado para uma tarefa a qual talvez me atraiam os impulsos de meu coração, mais do que qualquer afinidade justificadora. Eu achei esse trecho tão bonito, aliás, gente, os narradores do Thomas Mann. Mas aí, para reforçar essa ideia de que ele tá apto, sim, a escrever a biografia do Adrian, ele fala que possui documentos, apontamentos de inestimável valor que o finado legou a mim e a nenhum outro por testamento quando ainda gozava de boa saúde. E aqui ele já apresenta alguns traços do Adrian, né? Ele fala que era uma pessoa muito indiferente, uma pessoa muito sozinha, e a última coisa que eu queria apontar no início aqui é a discussão que ele faz acerca do termo genial. Fala que existem 2 tipos de genialidade, aquela genialidade que é concebida por Deus e aquela que é adquirida, aqui nas palavras dos Serenos, do cumprimento de um atroz contrato de compra e venda. Acho que aí já tem um prenúncio do que teremos aqui. Já no capítulo 2, o Sereno se apresenta mais apropriadamente, então a gente descobre que ele é um doutor em filosofia que tem 60 anos e que boa parte do percurso da vida dele se entrelaçou com o do Adrian ao longo dos anos. Então aqui já fica nítido que a gente vai acompanhar não só muito da vida do Adrian, mas da do próprio biógrafo. Eles são naturais desse lugar chamado Kaiserslautern
E aqui na página seguinte, na página 16 desta edição aqui, ele já aborda um pouco a questão do judaísmo. E o Serenus já deixa a posição dele bem clara, que nunca pôde inteiramente concordar com o Führer, então Hitler e seus paladinos, o que não deixou de influir sobre a minha renúncia ao magistério. Ele era professor. E aparentemente o nazismo teve certa influência sobre a decisão dele. E aqui eu queria comentar que, caso você não saiba, este livro aqui, Doutor Fausto, foi escrito pelo Thomas Mann já no exílio. Então ele já estava nos Estados Unidos e o Thomas Mann foi um forte opositor a Hitler. Primeiro que Thomas Mann era mestiço, não era ariano puro, ele era filho de um alemão e de uma brasileira. Vocês sabiam disso? A mãe dele, Julia Mann, ou Júlia em português, era brasileira do Rio de Janeiro. Então Mann e seus irmãos têm essa coisa não pura, não são arianos per se. E além disso, os ideais do Thomas Mann iam radicalmente contra os de Hitler. Então ele se põe como um forte opositor a Hitler e escreve Doutor Fausto já à luz de tudo que estava acontecendo ali. Então, Segunda Guerra Mundial, a ascensão do nazismo, etc. No capítulo 3, o Serenus nos apresenta melhor a família Leverkusen. Então a gente fica sabendo que eles são uma estirpe de artesãos e agricultores que haviam chegado a uma certa projeção social, e a família dos Serenus era muito próxima dos Leverkusen. Então o Adrian e o Serenus tiveram uma infância bastante próxima, muito favorecida por esse relacionamento próximo da família deles. E neste capítulo ele foca principalmente na figura do pai do Adrian, e eu confesso que este capítulo aqui foi o que eu achei mais chato até agora. Ai, não gostei. Vocês gostaram? Eu sei que teve gente que gostou, teve uma pessoa que veio falar comigo que adorou o capítulo, mas eu confesso que eu achei meio sem graça, e pra minha tristeza esse capítulo é enorme, né? Enfim, não sou somente eu que acho isso, né? O próprio Serenus comenta no início do capítulo 4 que realmente o capítulo anterior ficou um pouco grande, e aí ele fala que vai começar a falar da mãe do Adrian, e aí eu achei que o capítulo ia ser melhor, né? Já que ele falou que o capítulo anterior ficou muito grande, ele preferiu começar outro, mas preferiu começar outro capítulo gigante também. Mas esse aqui eu gostei mais do que o anterior. Então fala um pouco da mãe do Adrian e depois começa a entrar um pouco mais na relação dele com o Adrian já na infância. E de novo apresenta alguns traços do Adrian, como por exemplo, o Adrian não chamava o Serenus pelo nome, mas sim pelo sobrenome, ou seja, uma coisa meio formal. E já na página seguinte, na página 35, o Thomas Mann pincela um tema que lhe é muito caro. Não é um livro do Thomas Mann se não tocar na dicotomia burguês-artista. E aí quando ele fala, pois, muito embora o artista em todos os períodos de sua vida permaneça mais próximo da infância até o fim desse parágrafo, eu já puxei aqui uma certinha, burguês versus artista, e aí fiquei bastante surpresa ao ver que no parágrafo seguinte o Serenus já fala que é um homem à moda antiga que perseverou apegado a certas concepções românticas, das quais também faz parte a patética oposição entre artistas e burgueses. Eu falo um pouco mais sobre isso no vídeo que eu fiz pros Buddenbuch, vou deixar aqui embaixo no box de informações. E quando eu digo que eu amo os narradores do Thomas Mann, eu não estou de brincadeira, porque ele já começa o 5º capítulo dizendo que o capítulo precedente também, adivinha, ficou demasiado longo. Eu amei que ele falou aqui, parece-me oportuna a preocupação com a paciência e a perseverança do leitor. Aliás, esse é um aspecto que eu gosto muito dos narradores do Thomas Mann, que eles gostam muito de conversar com o leitor. Eu particularmente adoro isso. E esse é outro capítulo que eu gostei pra caramba, porque aqui eu acho que a gente vê transparecer muito a posição do Thomas Mann em relação à Segunda Guerra Mundial, né? Ele fala aqui do pavoroso dilema que o destino impôs à alma alemã. E a parte que eu achei mais interessante é quando ele fala que os incessantes ensinamentos oficiais que recebemos já nos inculcaram uma convicção tão profunda quanto as consequências esmagadoras, definitivas em sua atrocidade, de uma derrota alemã, que nada podemos fazer a não ser temê-la mais do que qualquer outra coisa do mundo. Contudo, existe algo que alguns dentre nós, em momentos a que eles próprios se afiguram acelerados, temem ainda mais do que uma derrota alemã, enquanto outros até o confessam franca e permanentemente, e isso seria a vitória alemã. E aí ele segue o parágrafo até que ele chega em: mas, em face da probidade, da credulidade, da necessidade de manter-se leal e submisso,
peculiares do caráter alemão, e eu marquei especificamente essa parte aqui, que o Zweig fala um pouco sobre isso na autobiografia dele, dizendo que justamente essas são características próprias ao alemão, que dependendo do cenário podem ser consideradas características boas, mas que em face da ascensão do nazismo se revelou uma catástrofe, porque foram características que possibilitaram a ascensão e a manutenção de Hitler no poder. E depois, coitado, ele fala que tem se perdido tanto nessas digressões porque ele está com medo daquilo que há de vir, e aí procura se demorar nessas digressões. Então perdoem os serenos, tadinho. E depois dessa pequena digressão ele volta a falar dos Leverkusen. Então a gente fica sabendo que o futuro do irmão, do Adrian, já está bastante definido, ficaria como herdeiro da granja, mas em relação ao Adrian ninguém sabe muito o que vai acontecer. As pessoas têm ali uma ideia de que ele vai se tornar um intelectual, porque ele tem muita facilidade de aprendizado, a gente fica sabendo um pouco do desempenho dele na escola e vê que é uma coisa fenomenal, mas ninguém sabe muito bem o que vai ser desse menino. Até que em 1895 ele sai da casa dos pais e vai morar na parte ali mais central de Kaiserslautern, juntamente ao seu tio Nikolaus. No capítulo 6 ele começa a fazer uma descrição mais detalhada da cidade, e eu pesquisei muito para saber se existe algum modelo de cidade na Alemanha que foi utilizado como base para o Thomas Mann construir a Kaiserslautern, mas pelo que eu pesquisei não achei. Se alguém souber pode comentar aqui embaixo. Achei que teria isso porque nos Buddenbuch a gente teve claramente uma cidade que foi utilizada como modelo, que era a própria cidade natal do Thomas Mann, mas aqui me parece que não tem um modelo específico que o Mann seguiu de cidade alemã. E no capítulo seguinte ele apresenta mais apropriadamente o tio do Adrian, então o Nikolaus, e a gente descobre que ele era um luthier. Caso você não saiba, o luthier é o profissional que realiza ou a fabricação ou o conserto de instrumentos de corda, mas que tem caixa de ressonância, então, por exemplo, violão, viola, violino. E esse tio era viúvo, habitava sua casa sozinho até que o Adrian chega e, portanto, acaba que ele trata o Adrian como um filho. E aqui, eu acabei de falar que ele era um luthier, tem uma curiosidade, ele fala aqui na página 53, que os violoncelos canoros, que devem sua aparência perfeita a Antônio Stradivarius, eu não sei se todo mundo conhece essa história, mas o Antônio Stradivarius foi um luthier muito famoso, quiçá o mais famoso de todos os tempos, que viveu entre os séculos 17 e 18. Então ele fabricava violoncelos, contrabaixos, mas os instrumentos mais famosos do Stradivarius eram os violinos Stradivarius. E eu queria citar isso aqui porque eu acho muito interessante a história em torno desses violinos e desse luthier, porque até hoje a excelência desses violinos permanece um mistério para a ciência, porque são instrumentos que são muito superiores a instrumentos de outras marcas. Então até hoje se tenta descobrir o que tem nesses violinos que fazem eles soar tão bem. Alguns exemplares estão no Museu da Música em Madrid, eu sei que o Congresso americano também tem alguns exemplares, até no Met, teve uma época no Met, o Museu Metropolitano de Nova York, teve uma época que eles tinham 3 unidades de Stradivarius em exposição. O André Rieu, um violinista, também tem um Stradivarius. E os que são vendidos sempre são vendidos em leilões a preços exorbitantes. Se eu não me engano, o último que foi vendido, o mais recentemente, foi vendido a 15,9 milhões de dólares. Enfim, uma curiosidade. E aqui a gente já começa a ver a aparição de alguns termos característicos de teoria musical, como uma oitava abaixo do que indicam as notas, glissande, e sobre isso a gente conversa no fim do vídeo. Como eu falei, eu vou virar a câmera para o piano e aí consigo mostrar algumas coisas para vocês. E uma coisa que me chamou muita atenção neste capítulo aqui foi na página 57, quando ele fala, os serenos, que o Adrian manifestava uma nítida indiferença em relação ao mundo dos instrumentos. E isso é muito esquisito, porque a gente já sabe que o Adrian foi um grande compositor, e aqui ele se mostra já com uma certa indiferença em relação a esses instrumentos. Tanto que o Serenos até fala que todo mundo estava muito longe de imaginar qualquer associação do Adrian com a música, porque como que alguém que manifestava tanta indiferença em relação aos instrumentos ia se tornar um grande compositor, né? E aqui ele já faz a primeira menção às dores de cabeça do Adrian. Isso aqui eu já acho que vem... Bom,
Eu não sei se vocês sabem, mas eu andei pesquisando umas coisas e o Thomas Mann pegou emprestadas características de inúmeras pessoas para fazer a composição do Adrian, e eu acho que aqui a gente tem um pouco de Nietzsche e também de Beethoven. Ambos sofriam de fortes dores de cabeça, Beethoven principalmente ali do meio para o fim da sua vida, quando ele começa a manifestar a surdez. E nessa semana eu falei no meu Instagram que eu achei que o Adrian e a Lila da tetralogia napolitana eram um pouco parecidos. E aí alguns de vocês me perguntaram por quê, e eu acho que na página 59 a gente tem muito a cristalização disso, porque a gente vê que o Adrian é uma pessoa bem come quieto, né? O Serenus fala aqui que em diversos momentos ele surpreendia o Adrian falando alguma coisa, como por exemplo aqui ele falando que a ordenação vem de Deus, e aí o Adrian fica ruborizado e o Serenus fica impressionado porque ele não sabia que o Adrian era religioso e aparentemente tinha um bom conhecimento de religião. E aí ele fala que no seu caso tudo e qualquer coisa carecia evidenciar-se. Era preciso apanhá-lo, surpreendê-lo, pegá-lo desprevenido, obrigá-lo a mostrar seu jogo. E a Lila também era muito assim, é bem essa a relação da Lenul com a Lila, que são as protagonistas da tetralogia napolitana. E é sempre assim, a Lenul tá ali com a Lila, as duas tranquilas, e do nada a Lila solta alguma coisa, e a Lenul percebe que a Lila tá estudando pra caramba um assunto X, e ela não sabia daquilo. E a Lila também fica meio assim, ops, não era pra você descobrir. E aí quando ele fala disso, eu acho que já fica bem nítido do que viria a seguir, né? Que vai descobrir então que ele já tinha bastante familiaridade com um teclado, e tudo isso de forma clandestina. Ninguém sabia muito bem que ele estava tocando ali, se desenvolvendo tão bem com o teclado, mas era o que estava acontecendo. Aqui de novo mais alguns termos, né? A gente tem Fá sustenido, Sol sustenido, daqui a pouco a gente fala sobre isso, conforme eu falei. E aí chegamos no famoso capítulo 8. E agora eu vou até pegar as minhas anotações aqui, porque eu anotei coisa pra caramba. Mas então o que a gente tem aqui? No fim do capítulo passado, o tio do Adrian percebeu que ele já tá com certa familiaridade com o piano, e aí coloca o Adrian pra ter então aulas 2 vezes por semana com o professor chamado Wendell Kretschmar. O W em alemão tem som de V, tá? Por isso o Wendell, mas aqui a gente vai chamar de Wendell. Então, o que a gente tem no capítulo 8 é a transcrição de uma palestra que o Wendell dá sobre Beethoven, mais especificamente sobre a última sonata para piano do Beethoven, que é a sonata em dó menor, a sonata para piano opus 111. OP é opus, tá? E opus é tipo um índice catalográfico. E essa sonata de Beethoven, primeira coisa, se você não ouviu, por favor, ouça. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Aliás, eu estou pensando em criar uma playlist para esse livro, porque ele já citou vários compositores aqui, várias obras, então me avisem se vocês tiverem interesse, que aí eu crio uma playlist no Spotify pra gente ficar consultando, porque eu acho que é bem legal, tá? Dar uma parada pra ouvir as obras quando ele cita. E enfim, essa sonata de Beethoven é belíssima, é uma coisa realmente de outro mundo e é tida por muitos como a apoteose do Beethoven no piano. E a principal problemática da palestra é porque Beethoven não escreveu um terceiro movimento da sonata para piano opus 11. Então vamos lá, pra gente entender um pouco melhor essa questão, acho bom a gente se situar melhor na obra do Beethoven. Então, essa sonata, como eu disse, é a última sonata para piano dele, pertencente também à última fase de sua obra, que é um período bem mais radical da obra dele. Ele já está completamente surdo e aí começa a fazer algumas experimentações, se desprende muito das convenções, efetivamente renova a música. E o Serenus fala que colocou toda essa palestra do Wendell aqui justamente porque isso foi muito importante para o Adrian. E eu suspeito, não sei se é verdade, tá? A gente vai descobrir mais pra frente, ou não, mas enfim, permanece a minha suspeita, de que é aqui que o Adrian começa a ter essa ideia de renovar a música. Porque como a gente sabe, isso não é nenhum spoiler, o Adrian posteriormente vai firmar um pacto com o diabo. Aliás, estou ansiosa pra isso acontecer. Será que ainda tá longe? Será que no próximo encontro a gente conversa sobre isso? Eu acho que sim, né? Vamos ver. Espero que sim. Mas então, ele firma esse pacto com o diabo visando justamente 24 anos de muita produtividade, de renovação mesmo, de produções disruptivas. Eu acho que essa ideia pode ter nascido aqui porque foi, de certa forma, o que representou essa sonata de Beethoven. E por que, então, que não teria um terceiro movimento, gente?
Essa minha página, não sei se vocês vão conseguir ver, mas tá tudo riscada. Mas então, a sonata é uma forma que caracteristicamente possui 3 movimentos. Existem sonatas com 5 movimentos, com 6 movimentos, mas o mais comum é que ela tenha 3 movimentos que se relacionam quanto à tonalidade. Eu vou explicar o que é tonalidade mais no fim, mas contrastam quanto ao andamento. Então a gente tem geralmente o primeiro movimento, que é um allegro, que é um pouco mais rápido, o segundo movimento, que já entra num adágio, então é um andamento um pouco mais lento, e por fim o terceiro movimento, que de novo é um allegro e rondó, que vai retomar então o tema que foi apresentado no primeiro movimento da sonata. E aí na página 69 a gente tem a explicação do porquê que essa sonata de Beethoven não teria um terceiro movimento. Eu até anotei aqui que a sonata não teria terceiro movimento, que é onde o clima do início de uma peça volta novamente, porque essa sonata aqui do Beethoven seria uma espécie de sonata de mão única. Ele provavelmente já sabia que aquela seria a sua última sonata para piano, então não teria por que retomar o tema do primeiro movimento. E aqui o Cerenos até narra, e assim concluiu em poucas palavras a palestra sobre o problema por que Beethoven não escrevera um terceiro movimento do Opus 111. Bastava, disse ele, que ouvíssemos a obra, para sermos capazes de encontrar nós mesmos a resposta à pergunta. Um terceiro movimento? Um reinício depois desse adeus? Espero que tenha ajudado a ficar um pouco mais claro aí para vocês. E no início do capítulo 9, o Cerenos volta um pouco naquilo que eu falei, de talvez o Adrian ter se sentido estimulado a pensar nessa possível ideia de fazer uma renovação da música a partir desse momento, porque ele disse: mas por que lhes atribuo tamanha importância? Por que me senti induzido a descrevê-las tão pormenorizadamente? Não é pela primeira vez que menciono o motivo, que é simplesmente este. Naquelas ocasiões, Adrian ouviu falar dessas coisas que desafiavam sua inteligência, deixando marcas em seu espírito e oferecendo à sua imaginação um material que se pode chamar de alimento ou estímulo. Nesse capítulo a gente acompanha um pouco a relação do Adrian com o professor e vê que em pouco tempo ele já evolui pra caramba, já tem muita familiaridade com acordes, com escala cromática. Mas eis que no capítulo 10, para possível desespero do professor do Adrian, do professor de música, a gente descobre que o Adrian decide estudar teologia. E para o alívio dos Cerenos, ele fala que não pretende exercer a prática do culto, nem cura, nem nada, mas sim fazer disso o início de uma carreira acadêmica. E aqui ele já revela outro traço interessante do Adrian, porque ele diz aqui que eles tinham chegado a uma espécie de consenso de que a filosofia seria a rainha das ciências. Porém, apesar de a filosofia ser essa suposta rainha da ciência, existe uma disciplina frente à qual a própria filosofia, que seria a rainha, se tornaria serva, que seria a então teologia. E o Cerenos fala que, no fundo, não acreditava na humildade de meu amigo. Acreditava, sim, no seu orgulho, do qual me envaidecia por minha vez, e realmente não tinha dúvidas de que essa houvesse sido a origem daquela decisão. Então, da teologia sendo um estudo superior até mesmo à filosofia. E aí, gente, eu não sei se eu fico vendo essas coisas, porque eu já sei que vai ter pacto fáustico aqui, se o Thomas Mann coloca isso de propósito, não sei. Mas me chamou a atenção na página 100, um professor falar para o Adrian que méritos naturais não são nossos próprios méritos, e sim os que Deus obteve em prol de nós. Quem tenta conseguir que nós nos esqueçamos disso é seu adversário. Ele mesmo caiu devido à sua soberba. E ai, gente, no fim desse capítulo, gente, os Cerenos, meu Deus do céu. Que ele fala que o Adrian encontrou um companheiro muito mais adequado a essas suas expansões, motivo porque sempre experimentei uma espécie de ciúmes com relação a esse homem. Aliás, eu não sei se vocês notaram isso, mas me parece haver um pouco uma confusão de sentimentos aqui. Eu ainda tô um pouco na dúvida se esse sentimento dos Cerenos em relação ao Adrian é só, né, uma grande admiração, ou se tem um sentimento a mais por trás, um sentimento de amor mesmo, que é bastante característico do Thomas Mann também. E aí, caso você não saiba, o Thomas Mann, apesar de ter sido casado com uma mulher,
teve muitos relacionamentos homossexuais ao longo de sua vida. Ele era homossexual, se casa mais por convenção, para manter as aparências ali frente à sociedade, mas a própria mulher dele e os filhos tinham conhecimento dos relacionamentos homossexuais do Thomas Mann, e isso é uma coisa que aparece bastante nas obras dele. A gente vê muito demarcado em Morte em Veneza, por exemplo, e também em Os Buddenbuch. E aqui me parece que ele está retomando um pouco dessa temática também, porque o Thomas Mann tem muito disso, de colocar aspectos dele nos seus personagens, e não colocar somente em um personagem, mas ir diluindo bastante nos personagens das suas obras. No capítulo 12, a gente é apresentado efetivamente a Halle, que é essa cidade grande onde fica a universidade, e eu queria mostrar uma coisa para vocês, porque na página 111, o Serenus faz menção a uma espécie de quadrado mágico, cuja curiosidade consistia nas circunstâncias de que as cifras, indiferente de que maneira fossem somadas, de cima para baixo, de um lado para o outro, ou na diagonal, sempre davam o total de 34. E eu não sei se vocês já perceberam isso, mas esse quadrado mágico está em todas as edições dos livros da Editora 34. Vocês estão conseguindo ver? Então aqui, ó. É esse quadrado aqui. Então, se alguém tiver livro da Editora 34 e quiser olhar melhor, realmente tudo aqui soma 34. Eu lembro que eu fiquei muito chocada quando eu descobri. Não tenho muitos comentários a tecer em relação a esse capítulo, não. Agora, em relação ao 13 e ao 14, a gente vai conversar um pouquinho, porque foram alguns dos meus capítulos favoritos. Aqui no início do capítulo 13, a gente tem já outra característica muito típica do Thomas Mann, que é esse trocadilho que ele costuma fazer nos nomes dos personagens. Então, os personagens ter nomes que remetem às suas características físicas ou psicológicas. No caso aqui, a gente tem um professor chamado Eberhard Schleppfuss, que tinha um pé coxo e, conforme a nota de rodapé aqui, Schleppfuss significa arrasta-pé em tradução literal do alemão para o português. E isso vai aparecer até em outra parte, se eu não me engano, ainda neste capítulo, neste capítulo mesmo, cadê? Sobre a figura do Kleins Klopfgeissel. Geissel é flagelo e Klopf é desajeitado. Quem leu a história já deve ter ligado os pontos aí em relação a esse nome, né? E, vocês me desculpem pela maneira que eu tô sentada, tá? Mas a gente já tem bastante intimidade, né? Então não liguem, por favor. E eu amei essa discussão aqui que ele coloca do bem e do mal, porque apesar de eu não ser religiosa, eu sou agnóstica, essa temática é uma temática que sempre me interessou muito, essa dicotomia bem e mal, e eu achei muito legal a discussão que ele faz aqui, que eu acho que é uma discussão que deve vir à mente de muitas pessoas, porque, conforme ele diz aqui, o dilema lógico de Deus consistiria no fato de ele ter sido incapaz de conferir à criatura, ao homem e aos anjos, simultaneamente a autonomia da escolha, a saber, o livre-arbítrio, e o dom de não poder cometer pecados. Mas, conforme ele vai até desenvolver aqui, se ele desse o dom de não cometer pecados, se Deus desse o dom de não cometer pecados, ele estaria tirando o livre-arbítrio. Então, a ideia que a gente tem aqui é de que Deus possui tamanho apreço pela liberdade que ele não quer nem mesmo tirar a possibilidade do homem pecar contra ele. Ele deve ser livre até mesmo para isso. Afinal de contas, incapacitar o homem para o pecado seria justamente negar o livre-arbítrio. E eu acho que é justamente aí que mora a questão da virtude, que é fazer, então, um bom uso do livre-arbítrio que Deus concedeu ao ser humano. Então, acaba que essa liberdade se faz necessária para a moralidade. E, de novo, eu fico aqui já conjecturando se o Mann coloca toda essa discussão aqui para preparar o leitor para o que vai acontecer nos próximos capítulos. Essa questão do pacto fáustico, gostei muito também da apresentação aqui que ele fez em relação à Inquisição, que as atividades da Inquisição tinham sido inspiradas nos mais comoventes sentimentos humanitários. E aqui é até aquela coisa que ele fala em algum ponto, acho que é nesse capítulo também, era interessante ver de que modo o homem pode usar as palavras e pô-las a serviço de seu pensamento. E em relação a essa problemática aqui do mal, eu queria muito saber se alguém aqui já leu Santo Agostinho, porque eu sei que ele fala bastante disso, né, dessa coisa do livre-arbítrio, da dicotomia bem e mal, enfim, se alguém tiver alguma contribuição a essa parte aqui,
aqui será mais do que bem-vinda, porque eu achei essa discussão realmente muito interessante. E essa história aqui também que é narrada da filha do cineiro para ilustrar a peste da bruxaria, né? De novo, o pacto aparece aqui, o pacto com o diabo. E chegamos, enfim, ao último capítulo dessa discussão. Minha Nossa Senhora, gente, a duração desse vídeo... Eu tô preocupada já. Mas então, vamos aqui. Alguns de vocês me falaram que estão achando os serenos muito gado. Eu ri tanto quando vocês me mandaram isso. Mas realmente, essa primeira página aqui foi tipo, meu Deus, Serenos, me ajuda a te ajudar. Que ele não gostava muito dessa atmosfera teológica que tinha ali na cidade, na universidade, mas foi um sacrifício que ele ofereceu ao Adrian em nome da amizade deles. Só que aí ele fala, a nossa, melhor seria dizer a minha, pois Adrian absolutamente não fazia questão de que eu me conservasse ao seu lado. Então, ai gente, meu Deus, Serenos, ai por favor, mais amor próprio. E aqui a gente tem uma discussão interessantíssima de cunho político, filosófico, que de novo, muito característico do Thomas Mann, me lembrou muito a Montanha Mágica, esse capítulo aqui. Achei até que a gente ia ter uma espécie de setembrine, mas acho que não é bem isso. Então a gente tem aqui a discussão entre alguns jovens sobre a relação entre juventude, política e religião, ou até mesmo a não relação entre esses temas aos olhos de alguns dos jovens que estão nessa discussão. E depois que eu terminei este capítulo aqui, que eu reli alguns trechos, eu tive a certeza de que Doutor Fausto é um livro de releituras, porque por mais que eu tenha me esforçado para pegar bastante do que o Mann expôs aqui, eu sei que eu não consegui nem metade, então certamente aí teremos algumas releituras de Doutor Fausto ao longo da vida. Gente, como era erudito esse homem, né? Como é possível? Mas enfim, eu gostei muito da discussão da juventude aqui e da relação que eles fazem com a Alemanha. Na página 139, o personagem chamado Deutschling fala que a ideia da juventude é um privilégio e uma boa qualidade de nosso povo, do povo alemão. Os grandes feitos dos alemães sempre foram realizados sob a inspiração de certa imaturidade poderosa. E não é por acaso que sejamos o povo da reforma. Ela também tem sido obra de imaturidade. Aliás, vendo isso aqui, eu percebi que eu acho curioso essa coisa do alemão ser o povo da ordem, mas também ser o povo da reforma. Enfim, meus devaneios. E aí o Adrian fala que, na realidade, a Alemanha tem um passado tão longo como todos os outros, só que pelo fato de eles terem demorado a se reunir, né, efetivamente se unificar, porque a unificação da Alemanha foi uma das unificações tardias, juntamente a da Itália, então acabou que demorou para que se formasse essa consciência comum. Isso até fica bastante evidente num livro que eu li ano passado e que foi uma das minhas melhores leituras do ano, quiçá da vida, que é o da Alemanha, da Madame de Staël, onde ela mostra que tinham algumas características que eram muito próprias de certas regiões da Alemanha, mas de outras não. E depois o Deutschling rebate, né? Fala que a juventude não tem nada a ver com história, mas sim com a essência. E fala que o alemão é, entre os povos, o eterno estudante, o eterno buscador. E aí depois também nos é apresentada a oposição entre nacionalismo e socialismo na figura de dois personagens, o Arzt e como é que é o nome do outro, meu Deus do céu? Teutleben, isso, von Teutleben, na verdade, né? Eu, particularmente, sou suspeita para falar, porque eu sou economista, caso você não saiba, mas eu achei bem legal essa discussão da esfera econômica, a relação da esfera econômica e a esfera política, porque o Deutschling diz aqui que a esfera econômica difere totalmente da política. Em seguida, o Arzt vem, rebate, fala que não, por fim, o Deutschling concorda. Enfim, gostei bastante dessas discussões aqui, e depois achei até interessante que o Deutschling coloca aqui também que o Arzt decidiu-se pelo socialismo e o Teutleben pelo nacionalismo. Ora, em matéria de laços, estas são as duas alternativas que se nos oferecem hoje em dia. Nego que haja uma oferta excessiva de ideologias, visto que o chavão da liberdade já não atrai a ninguém. Realmente só existem essas duas possibilidades de obediência e realização religiosas, a social e a nacional. Infelizmente, porém, ambas têm seus riscos e seus perigos,
e esses são muito sérios. Acho que esse vai ser o tipo de capítulo que... Não sei se vocês fazem isso, mas tem vezes que quando eu leio essas coisas muito densas, eu marco capítulos para quando eu terminar o livro, eu voltar nesses capítulos que eu marquei e reler. E acho que esse capítulo 14 vai ser um desses capítulos. E aí, no fim desse capítulo, a gente fica sabendo que o Adrian começa a apresentar indícios de que pretende largar seus estudos de teologia antes mesmo dos primeiros exames. E vamos acompanhar aí essas aventuras nos próximos capítulos. Me deixem aí nos comentários o que vocês estão achando do livro, também as contribuições de vocês, por favor, porque eu sei que eu não toquei em tudo aqui, mas não toquei mesmo, então se alguém tiver mais contribuições para fazer, por favor, deixem aqui nos comentários pontos de concordância, discordância, eventuais contribuições que vocês tenham a fazer, fiquem à vontade, porque a ideia aqui é que a gente se ajude, que vá discutindo mesmo. Me contem também se vocês gostaram desse formato, comentando capítulo a capítulo, ou se vocês preferem algum outro formato, porque, como eu disse até no vídeo de apresentação, a ideia é que seja bastante orgânica, então se vocês derem alguma sugestão e o pessoal achar que é legal, a gente adota sem problemas. E agora, para esse vídeo não ficar muito mais gigante do que já está, eu vou ali pro piano e mostrar então a parte de teoria musical para tentar ajudar aí, porque se tratando de um compositor, acho que alguns termos vão aparecer novamente, futuramente aqui nos capítulos, e aí acho que vai ficar mais fácil vocês entenderem depois dessa mini exposição. Então agora eu vou virar a câmera. Ok, então antes de baixar a câmera para o piano, eu queria mostrar essa partitura. Acho que praticamente todos devem ser familiarizados com essa imagem. Isso aqui então é uma partitura que basicamente diz aos instrumentistas quais notas deveremos tocar. Dentre algumas muitas outras coisas, porque como vocês podem ver, tem uma grande gama de informações. Eu tentei apagar algumas anotações minhas, mas acho que não deu muito certo. E isso aqui é meramente ilustrativo, tá? Esse é um prelúdio do Chopin, como vocês podem ver ali em cima, o Opus 28, número 15, também conhecido como Raindrop. E é um prelúdio bem conhecido, tá? Só para vocês terem uma ideia, é aquele. Bom, tá mega difícil tocar com a câmera aqui na frente, mas enfim, acho que vocês já descobriram qual era, alguns de vocês. Eu vou deixar linkado aqui no box de informações, esse prelúdio é lindíssimo, mas enfim, não estamos aqui para falar de Chopin. Então aqui, como eu disse, a gente tem vários símbolos, mas eu vou me ater aos mais importantes que o Thomas Mann cita e que pode ser importante para que vocês compreendam melhor as passagens futuras. Esta é uma partitura para piano, vou tentar dar um zoom ali. Então aqui a gente tem a clave de Sol e aqui a gente tem a clave de Fá. E, como eu acho que vocês conseguem ver, a gente tem uma série de, tipo, uns bezinhos. Aqui, nossos professores de música vão me matar nesse momento, mas enfim, tudo em prol da didática, ok? A gente tem alguma série de bezinhos aqui. E essa parte aqui que a gente tem, então, os bezinhos que ficam após as claves, indicam a armadura de clave, que, por sua vez, indica os acidentes que a música tem. A gente já vai chegar nessa parte dos acidentes. Esse bezinho aqui indica bemol. Então, a gente tem aqui todas as notas que devem ser tocadas em bemol, e eu vou já explicar o que raios é bemol, mas através dessa armadura de clave a gente consegue saber que essa música tem ré bemol como tonalidade. E, portanto, aqui estão indicados, nesses bezinhos, todos os acidentes da tonalidade de ré bemol. E aí, então, eu já falei de tonalidade, que é um termo que o Mann apresenta. E o que é tonalidade? A grosso modo, a tonalidade vai mostrar pra gente quais que são as principais notas que formam a música. Então, por exemplo, como eu disse, esse prelúdio do Chopin tá em ré bemol. Então, a gente sabe que as principais notas que terão nesse prelúdio serão as seguintes, que são as notas da tonalidade de ré bemol. Porém, contudo, entretanto, apesar de essas serem as principais notas que serão tocadas numa música de ré bemol, o compositor não necessariamente precisa se ater somente a elas. Na verdade, ele não precisa de modo algum. E aí a gente tem uma coisa que o Thomas Mann também comenta, que é chamado modulação. E a gente tem um exemplo disso nesta peça também. Aqui a gente tem alguns B-quadros, eu não sei como eu posso falar dessa figura aqui, mas enfim, é B-quadro, que estão anulando os bemóis que foram apresentados ali anteriormente, na tonalidade de ré bemol, e aqui a gente tem alguns sustenidos,
que é outra armadura de clave, e aqui, por sua vez, a gente tem indicado que se trata de uma tonalidade de Dó menor. Dó sustenido menor, no caso. Então, esse jogo da velha aqui indica sustenidos. E o B, que a gente viu no cantinho, esses aqui, indicam bemol, que são, então, os acidentes musicais. Aí, agora, eu vou mostrar o piano para mostrar na prática, né, o que é um bemol e o que é um sustenido. Tirei a câmera do tripé aqui para mostrar melhor, espero que não trema muito, porque agora tá no meu braço, mas enfim. Como exemplo, eu vou pegar aqui o Dó, esse aqui é o Dó central do piano, esse aqui é o Dó, Ré, Mi, Dó, escala de Dó maior. E cada uma das teclas está separado por meio tom, então daqui para cá a gente tem meio tom, daqui para cá a gente tem um tom, daqui para cá a gente tem mais meio tom. E no que consiste o bemol e o sustenido, então? Aqui a gente tem o Dó natural, sem acidente nenhum. Aí, se vier o Dó indicado com o B, então um Dó bemol, indica que o Dó tem que cair, então o Dó tá aqui, tem que cair meio tom, ou seja, esse é o Dó bemol. A nota tá ficando mais grave, vocês percebem? Por sua vez, o sustenido indica que a gente tem que subir a nota natural em meio tom. Então, aqui a gente tem o Dó natural, e se for um Dó sustenido, a gente fica com... Ou seja, a nota fica mais aguda. Já a glissande, que foi algo que o Thomas Mann também citou, é uma técnica que a gente usa para deslizar o dedo pelas notas. Então, seria algo como, a gente está aqui, por exemplo, em Fá, e aí... Nossa, ficou bem ruim esse glissande, mas é basicamente isso, correr os dedos pelas notas. E a última coisa que eu queria comentar é a questão de uma oitava acima, uma oitava abaixo, que se eu não me engano o Thomas Mann citou umas 2 vezes. Então este aqui é um piano e, como todo piano, ele está dividido em oitavas. O piano possui ao todo 88 teclas, 7 oitavas mais 1/4 de oitava. E quando o Thomas Mann diz que, por exemplo, o Adrian está tocando um Dó uma oitava acima, o que ele quer dizer é, aqui de novo a gente tem o Dó central, só que as notas se repetem ao longo do piano. Então, por exemplo, aqui a gente tem o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. E aí vai de novo, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, enfim, vai até acabar o piano. E o que ele quer dizer com uma oitava acima ou uma oitava abaixo? Esse aqui é o Dó. Quando ele diz que o Adrian tá tocando um Dó uma oitava acima, o que ele quer dizer é que este é o Dó e ele vai tocar esse Dó aqui, que está uma oitava acima do Dó que a gente estava tocando aqui antes, que é exatamente uma oitava adiante do Dó que a gente estava. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí, se for para ser Dó uma oitava abaixo, é o contrário. Então, a gente está nesse Dó aqui e vem para este Dó aqui. Acho que é isso. Enfim, é isso. Espero que tenha conseguido ajudar a esclarecer um pouco aí as coisas para vocês. Caso tenha ficado alguma dúvida, por favor, deixem nos comentários aqui embaixo que eu tento responder vocês. Não sei se eu falei de todos os termos, tentei anotar tudo num papelzinho, mas pode ser que algo tenha fugido. Então, se tiverem alguma dúvida, é só deixar aqui embaixo. E, por favor, não esqueçam de dar as suas contribuições, porque, afinal de contas, isso aqui é uma leitura conjunta. Vamos nos ajudar aí a entender Thomas Mann. Então, até o próximo vídeo, que é sem ser no próximo fim de semana, no outro. Eu não lembro que dia é, mas vou deixar assinalado aqui no box de informações. Então a gente se vê logo mais. Até a próxima discussão.